Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Feliz ano novo para quem eu estou vendo agora, esteve aqui. Muito obrigado pela sua companhia e que nós possamos caminhar juntos nesse ano de 2024. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Não é o texto do sermão, mas é o texto, o versículo que define o tema do ano para a nossa igreja. Esse tema, ele estará presente nos estudos, no discipulado, nos grupos de pastoreio, nas mensagens e principalmente nas liturgias. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler juntos? O que é que diz aí a palavra de Deus? Vamos lá, bem forte. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo Cristo. Então o tema desse ano é cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Então o crente verde tem que amadurecer esse ano. Que você cresça no seu relacionamento com Deus, que você cresça em inteligência espiritual, que você cresça em grana e dê uma oferta de final de ano, um bônus para o pastor. Amém? Ninguém diz, está vendo aí? Que cresçamos em tudo. Em tudo. E nesse mês de janeiro, nós precisamos começar a crescer no temor do nosso Deus. Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. A igreja definiu em 2000 o seu planejamento estratégico. E nesse planejamento estratégico, a igreja tem uma visão. E a visão da igreja é ser uma grande igreja, o quê? Missionária. Essa é a nossa visão. E quando você fala de ser uma grande igreja missionária, nós não vamos definir a quantidade de membros que nós queremos ter, mas nós queremos ser grande. Porque quanto maior for, mais bala na agulha nós vamos ter para poder alcançar mais pessoas. Amém? E dentro dessa visão, a igreja se divide em 3 áreas. Olhando para cima, adoração. Olhando para dentro, discipulado, ensino, cuidado. Olhando para fora, missões, evangelização. Então, para não precisar desenhar para você, olha para cima, o que é? Adoração. Olha para dentro, treinamento, discipulado e cuidado. Olhando para fora, o que? Missões. Então são as 3 áreas, os 3 pilares de um crescimento de igreja. Na adoração a Deus, que é o fim nosso, principal. No treinamento, no discipulado, no cuidado das pessoas. E terceiro lugar, essas pessoas vão para fora para cumprir o que é a grande comissão. Vou começar pregando umas mensagens em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. 7 passos para você ter estabilidade espiritual. Repete comigo. 7 passos para ter estabilidade, o quê? Espiritual. Então, esse negócio de dizer, pastor, estou como prego na areia. Está repreendido. Você está firmado na rocha, que é Cristo. E firmado em Cristo, nós vamos crescer em tudo. Filipenses 4, versículo 1. Vamos ler juntos? O que diz aí? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos,
minha alegria, coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Deixa a Bíblia aberta, porque esse versículo é a conclusão da carta de Paulo. E Paulo então faz uma declaração de amor. Para quem? Para a igreja, para os seus irmãos lá da cidade de Filipos. Todo mundo se lembra que essa igreja foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Está lá em Filipenses, ou em Atos capítulo 16. E que essa igreja começou na casa de uma mulher que se converteu, chamada o quê? Lídia. Paulo então agora está preso. Ele escreve 4 cartas, que são chamadas as cartas da prisão. Ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão. E essa carta aqui, ela é chamada de carta da alegria. E veja que Paulo está dizendo que os seus irmãos são o quê? A sua alegria. Então que neste ano a igreja seja a sua o quê? Alegria. Alegrei-me quando... Vamos para onde? Para a casa do Senhor. Mas eu quero observar nesse versículo, que é o versículo chave, para você entender todo o final da carta. Paulo nos dá aqui um mandamento. Ele diz aí: permanecei, o quê? Deste modo, o quê? Firmes no Senhor. É muito importante a gente entender aqui, porque a palavra firmes, no grego, isteke, no grego, é de onde vem a palavra o quê? Estaca. O que é que sustenta um prédio? As estacas. Mas Paulo diz aqui, nesse versículo, que nós devemos permanecer firmes como um soldado que enfrenta com firmeza o ímpeto da batalha na vida cristã. Então nós temos que permanecer o quê? Firmes. Que esse ano você seja um crente firme. Diz amém aí. Amém. Eu vou ser esse ano um crente firme, porque eu estou firmado na rocha que é Cristo. Firmado na rocha. Agora, para nós permanecermos firmes, e o verbo permanecer aqui é continuar, o que eu devo fazer para permanecer firme na fé? Aí eu vou dar 7 coisas que o texto nos apresenta. A primeira delas, vamos ler juntos, versos 2 e 3. Vamos lá? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no... A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Primeira coisa, para você permanecer firme, você tem que parar de brigar na igreja. E essa igreja de Filipos tinha muita mulher. E onde tem muita mulher, tem muita confusão. E tem 2 mulheres nessa igreja que são 2 líderes. E elas estão o quê? Brigando na igreja. Você conhece mulher que briga na igreja ou não? Em casa já é normal, mas e na igreja? Essas 2 irmãs nossas aqui, Evódia
e Sintique. Evódia, no grego, significa boa viagem. E Sintique significa afortunada. Então, veja o que Paulo está colocando aqui. Paulo está pedindo elas que elas pensem o quê? Concordemente o quê? No Senhor. Porque quando um pensa do jeito, outro pensa do outro, cada um puxa o quê? Para um lado. E você sabe que ninguém tem estabilidade espiritual numa igreja cheia de confusão, cheia de briga. Tem? Então, Paulo, ele está pedindo a essas duas irmãs que pensem concordemente do Senhor, e ele pede a Clemente, é isso? Que chame essas irmãs e pacifique essas irmãs. E aqui tem uma coisa muito bonita, que eu e você, nós devemos fazer esse ano na igreja, para a gente permanecer firme, é que nós devemos fazer o papel de pacificador, de apaziguador. Então, se chegar para você, olha, esse pastor Arival é doido, é desequilibrado. Se dizer, é verdade, mas é meu pastor. Ele toma os rivotrilzinhos, é gente boa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros no amor de Cristo. Nós temos que cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar um ao outro. E Paulo está dizendo, meus irmãos, permanecei firmes no Senhor. E para vocês permanecerem firmes no Senhor, a primeira coisa que vocês precisam fazer é preservar a unidade da igreja, é parar de brigar, é parar de fazer confusão. E ele vai usar um argumento muito forte. Paulo diz assim: pare de brigar, por dois motivos. Primeiro, porque nós somos companheiros de uma mesma o quê? Luta. Nós não devemos brigar uns com os outros, nós devemos brigar com os nossos o quê? Inimigos. E os nossos inimigos não são pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. É uma batalha espiritual. Segundo lugar, além de nós sermos companheiros, o nosso livro, o nosso nome está onde? No livro o quê? Da vida. O que significa isso? Que esse irmão com que você está brigando aqui na terra, você vai morar com ele num quarto lá no céu, numa beliche, para sempre. Então para de brigar, porque nós vamos viver para sempre o que? No céu. Que é um argumento mais forte do que esse? Para de brigar. Ah, pastor, eu não aguento esse irmão. Não aguenta? Você não está aguentando aqui? Imagine você passar a eternidade com esse irmão. Claro, vai ser glorificado. Então, se nós queremos ter estabilidade espiritual, se nós queremos permanecer firmes na fé, a primeira coisa que tem que fazer, o que é? Parar de brigar. Entenderam ou não? Está no texto ou não? Segunda coisa que você deve fazer para preservar a sua estabilidade: obedeça o mandamento da alegria. Todo mundo de cor, Filipenses 4:4. O que diz? Alegrai-vos. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Esse mandamento, ele está no plural, ou não? Alegrai-vos. É um mandamento. É um mandamento o quê? Coletivo. Não é para um só ser alegre. Todos nós devemos obedecer essa ordem que é repetida. Por quê?
Porque essa alegria, ela tem uma fonte. Qual é a fonte dessa alegria? O Senhor. É a alegria do Espírito Santo, é a alegria de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria da conversão, é a alegria de termos os nossos pecados perdoados. Não é uma alegria circunstancial. Se Deus ordena para nós esse mandamento, é porque Ele sabe que nós podemos viver alegres, porque Ele nos deu o Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito Santo, e esse fruto é a alegria. Então, meus amados irmãos, uma das coisas que ajuda você a permanecer firmes na fé, de você ter estabilidade espiritual, é você cuidar do seu humor espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Então, crente mal-humorado nem no céu vai entrar, porque no céu não tem o quê? Tristeza. Então o céu é um lugar de alegria. No Salmo 16 diz assim, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E quando você se converteu, você se arrependeu dos seus pecados, ou o Espírito Santo produziu isso em você, diz que houve uma alegria no céu tremenda. Então, se existe um sentimento que é do céu e que deve fazer parte da minha vida, da sua vida, é a alegria. Alegria. Amém? É interessante, porque esse mandamento da alegria, ele não é uma opção, é uma ordem de Deus. A fonte dessa alegria é o Senhor. O tempo dessa alegria, quando é? Alegrai-vos o quê? Sempre. Não é de vez em quando, não. Sempre no Senhor. Terceiro passo para nós mantermos a estabilidade espiritual. Versículo 5, vamos ler juntos? 4, 5, o que diz? Seja a vossa o quê? Conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja uma pessoa o quê? Moderada. Está difícil hoje, tá ou não está? Ser moderado hoje? Hoje está na moda ser conflituoso. Numa linguagem mais bonita, beligerante. E aqui é interessante observar nesse texto, a palavra traduzida aqui, moderação, significa, envolve paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade e mansidão. Vocês estão olhando para mim porque eu encarno tudo isso, né? Moderada. Moderada é temperada no ponto. Sabe quando não está nem salgado demais, nem insosso? Moderado. E é tão interessante isso aqui. O melhor comentário que eu achei para descrever esse adjetivo, moderação. Moderado é aquela pessoa que não reivindica os seus direitos pessoais, superando ofensas e injustiças. O pastor John Stott, no seu comentário aos Filipenses, ele diz que moderação significa imparcialidade, a disposição de dar e receber, ao invés de brigar ou reivindicar os seus próprios direitos e interesses. Você já notou que nós vivemos numa sociedade dos direitos? Tem direito do bicho, tem direito do homem, tem direito para todo mundo, está cheio de direito. Por isso que as pessoas estão todas o quê? Desequilibradas. A moderação faz com que você abra mão dos seus direitos para viver em paz.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Veja quanta confusão esse ano você arrumou porque você disse: e os meus direitos? Em certas circunstâncias, isso vale a pena. Mas quando a questão é relacionamento espiritual, quando a questão é o seu bem espiritual, nada que você perde, nada que você abre mão em prol da sua estabilidade espiritual, do seu conforto espiritual, é prejuízo. Está entendendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa. No seu casamento, você quer ficar brigando por direito ou quer ser feliz? Veja quantos conflitos nós temos dentro de casa, porque dentro de casa todo mundo tem direito, até o cachorro. Então, veja bem, moderação. Seja uma pessoa moderada. Por quê? Porque o Senhor está perto de você. Ué. E que essa moderação sua, ela seja o quê? Conhecida de todos. Não é uma moderação oculta, é uma moderação comportamental visível, pública. Quarto passo para você ter estabilidade espiritual. Qual é o primeiro? Pare de brigar. Segundo, obedeça o mandamento da. Terceiro, seja uma pessoa moderada. Quarto, a parte B do versículo 5. O que diz? Perto está o Senhor. Eu fiquei perguntando por que Paulo colocou isso aqui. Perto está o Senhor. Há várias interpretações para nós compreendermos essa frase. Primeiro, Paulo está dizendo: olha, seja moderado, porque o Senhor está o quê? Voltando. Perto está o dia do Senhor. Perto está a volta do Senhor. Mas, se nós formos entender, a ideia aqui está no sentido de localidade ou proximidade. O Salmo 145, verso 18, abre aí. Salmo 145, verso 18 e 19. O que diz lá? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, hein? Então, perto está o Senhor significa que nós estamos junto dele. Nós estamos na presença dele. Ele está conosco. E é muito bom para você ter estabilidade espiritual, você ter essa convicção que o Senhor está perto de você, que o Senhor está com você, que o Senhor habita em você. Ou seja, nós vivemos na presença o quê? Dele. Deus, Ele não está somente perto, mas Ele está dentro o quê? De nós. Ele habita no nosso coração. Veja lá Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Todos os santos que estão onde? Em Cristo. Grife essa expressão, em Cristo. Nós estamos ligados a Cristo, por isso que o Senhor está perto de nós. Então, veja que coisa maravilhosa. Eu posso
ter estabilidade espiritual? Porque eu estou em Cristo. Eu estou ligado a Ele. Eu estou firmado nele. Eu estou unido a Ele. E o fato de saber que Ele está perto de nós, isso vai me dar o quê? Estabilidade, o quê? Espiritual. Quinto lugar, versos 6 e 7. Isso aqui é para nós, os ansiosos. Para nós mantermos estabilidade espiritual, nós precisamos nos libertar de toda o quê? Ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos sufoca. A ansiedade, ela vai prendendo a nossa respiração. É como se você tivesse aquela síndrome de glote, né? Vai apertando você. Por isso que Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que significa a palavra coisa alguma? Nem nada, nem pessoa, nem dinheiro, nem tempo, nada, nem problemas que você tivesse, nada disso deve gerar ansiedade no seu coração. A ansiedade, ela é a grande inimiga da estabilidade, porque a ansiedade nos desestabiliza. A ansiedade faz com que nós antecipemos o futuro que a gente nem sabe que vai acontecer, mas a gente já começa a sofrer, a gente já começa a ficar instável antes que o problema chegue. A ansiedade, ela é filha única da incredulidade e da desconfiança. Muitas coisas podem tirar a nossa tranquilidade, gerando preocupação excessiva, contas a pagar, pessoas, doenças, circunstâncias. Mas o remédio para combater a ansiedade, Paulo coloca aí, o que é? Hein? O que é o remédio para a ansiedade, gente? O que é que ele coloca aí? Não andeis ansiosos em tudo, porém, seja o quê? Conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você ora, e ora com gratidão no seu coração, a promessa que Deus faz nesse texto é que Ele vai derramar na sua mente e no seu o quê? Coração. Porque a ansiedade é a mente perturbada e desequilibra o quê? Emocional, as emoções, os sentimentos. Por isso que essa paz, ela é derramada sobre a mente e sobre o quê? O coração. Esse presente, que é o fim da ansiedade, nós só conseguimos receber através da oração. Isso significa que para você manter a sua estabilidade espiritual, você precisa combater a ansiedade do seu coração, e a ansiedade se combate com oração. Oração. Amém? Então você tem que orar mais esse ano. Orar mais esse ano. Quem aqui participa de grupo de pastoreio aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Você precisa participar de um grupo de pastoreio. Tá certo? Para você ir lá, orar com seus irmãos, compartilhar os seus problemas, as suas necessidades, ter comunhão, se sentir amado, se sentir cuidado. Por isso que chama grupo de pastoreio. Você é pastoreado no grupo. Você estuda a Bíblia, você ora, você coloca ali as suas lutas, as suas necessidades. As pessoas oram por você, intercedem por você, se preocupam com você. Então, gente,
para nós mantermos o equilíbrio espiritual, a estabilidade espiritual, nós precisamos combater a ansiedade do nosso coração. Para mim, essa é a parte mais difícil. Porque quem é ansioso, não diz assim, eu estou ansioso. Não, a gente é. Não é que a gente quer, não. Todo ansioso balança a perna. Balança ou não balança? Todo ansioso aperta o botão do elevador 20 vezes. Só precisava uma. Quem aperta aqui mais de uma? Para ver se eu faço assim. Para ajudar o negócio a vir. E tem gente lerda que aumenta a sua ansiedade. Tem ou não tem? Eu não vou mais em banco, eu não tenho paciência para ficar em fila de banco. E agora os aposentados passam na frente e traz as contas da família, tudo, do tio, do irmão, para pagar. É assim ou não é? Eu já contei aqui uma história que eu quase morri, eu quase infartei. Foi aqui no supermercado. Sabe naquele tempo que recarregava o celular no supermercado? A mulher chegou com 3 celulares. Põe R$5 na TIM. Põe R$10 na Vivo. Aí quando ia botar, esqueci a senha. Olha, gente, me deu vontade de juntar a pessoa, os celulares, o caixa. Mas o que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por liberte-se da ansiedade. Isso ele mandou é porque ele vai dar condição para a gente orar. Então, quando você estiver assim, eu tinha que orar. Porque quando você ora, Deus derrama o quê? Paz. Amém? Sexto lugar. Isso aqui eu acho fantástico. Filipenses 4:8. Para você manter a sua estabilidade, você tem que cuidar da sua mente. O que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8? Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Então, se você acorda o dia, já assiste um programa policial, chacina, e você encerra, quando chega em casa, assiste o Datena, e na hora de dormir, você assiste o Jornal da Meia-Noite. Você está enchendo a sua cor, o quê? E esses vídeos que você fica assistindo, vídeo de direita, vídeo de esquerda, preste atenção que a nossa mente, meus amados irmãos, é a coisa mais preciosa que nós temos, porque aquilo que ocupa a nossa mente determina os nossos sentimentos, o nosso comportamento. E Paulo está dizendo, gente, veja o que você está ocupando, colocando dentro do seu pensamento. É como se a nossa mente fosse como um computador. Você vai colocando ali informações, e ele coloca aí tudo que é amável, boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor,
Tudo isso é que deve o quê? Ocupar o nosso pensamento. Eu estava pensando aqui, para resumir para vocês, Paulo diz: se há alguma virtude, ou seja, alguma coisa de excelência moral e espiritual, se há algum louvor, ou aquilo que é feito para a glória de Deus, pense nisso, ocupe a sua mente com isso. Porque o celular, irmãos, pode ser uma bênção na sua vida, como as redes sociais podem ser uma bênção na sua vida, depende do uso que você faz. Tá certo? Se você assiste uma boa mensagem, se você, na sua devocional, você coloca uns louvores, selecione lá uma lista de hinos, de cânticos, coloca no celular. Você sabe, eu vou pregar sobre isso mais adiante, que a grande estratégia de Satanás é ocupar a mente das pessoas. Veja que quando o pecado entrou no mundo, o pecado veio através de argumentos, Satanás argumentando. Então, por exemplo, o que é que Satanás fala hoje? Fala assim: não, maconha é uma coisa boa, fume maconha. Há estudos que comprovam que a maconha é uma bênção. Aí você vai conhecer os estudos da psiquiatria e você descobre que a maconha é extremamente prejudicial. Lembra do Dr. Ronaldo Laranjeiras? Assista os vídeos desse homem. Foi ele que foi lá no Congresso, no Senado Federal, dizer que não deveria liberar, porque todos os países, vamos botar os Estados Unidos, o Canadá, que liberaram a maconha, esses países estão enfrentando problemas seríssimos com a juventude. Porque a maconha destrói a capacidade cognitiva, a racionalidade das pessoas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, veja a quantidade de sofismas que a gente vê hoje. Onde é que o diabo semeia o ateísmo? Onde é? Nas universidades. E não vem com tridente, não. Vem com um professor que sabe Bíblia. Porque tem comunista que sabe Bíblia. Por isso que Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas. Fortalezas são sofismas, são mentiras, com aparência de verdade, que ocupam a mente. A igreja está cheia de crente, não com a mente cheia da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A pessoa está cheia de ideologia, seja ela de direita, de esquerda, seja ela de qualquer que seja, a pessoa está completamente contaminada. E o diabo está aí trabalhando, na mídia, na imprensa, nas universidades, semeando mentiras. E essas mentiras são destrutivas. Por isso que a sua mente precisa passar por ter um filtro. Não ocupe a sua mente com essas coisas. O conteúdo da nossa mente determinará a nossa atitude e a nossa o quê? Prática. Então um jovem está aqui na igreja, estudando a Bíblia, cresceu na igreja, primeiro ano da universidade, ele diz: não, agora eu não sou crente não, eu agora sou comunista, eu sou ateu agora. Rapaz, mas você não estudou a Bíblia a vida toda.
O diabo trabalhou onde? Na mente. Então, quem é que faz a sua cabeça? Fez a sua cabeça e ganha você. Deu para entender? Por isso que Paulo diz, nós temos que manter a nossa mente o quê? Pura, saudável. Isso só é possível com aquilo que você coloca dentro da sua cabeça. Vocês estão entendendo ou não? Está no texto ou não? Está no texto. Eu tenho um defeito, eu não gosto de assistir filme muito cabeça, não. Filme europeu. Assistir agora Oppenheimer. É longe, é comprido demais. Eu gosto de Rambo. Rambo 1, Rambo 2. Pá, 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 resolve todo. Acho que o que eu tenho vontade de fazer com os crentes, eu me descanso lá nesse negócio. Eu estou chamando essa atenção de você, porque eu estou me avaliando. Como é que você ocupa a sua mente? Porque a sua mente não pode ficar o quê? Vazia, porque mente vazia é a oficina de quem? De Satanás. Você tem que ocupar a mente. E Paulo está dizendo aqui, tudo que é justo, ocupe o vosso o quê? Pensamento. Por fim, irmãos, o sétimo passo está no versículo 9. O que diz o versículo 9? Bem forte. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, coisa bonita, os verbos estão no passado. Aprendeu, recebeu, ouviu e o quê? E viu. E Paulo está dizendo, eu sou uma referência. E aqui tem uma coisa muito importante, irmãos. Porque os pensamentos influenciam, mas as pessoas influenciam mais. É ou não é? Você teve um monte de professor na faculdade. Tinha um lá que o cara era pós-doc, doutor, mas o cara não sabia dar aula. Sabe aqueles caras que sabem muito, mas não sabem comunicar? Aí tinha aquele professor, Rolando Lero. Não sabia muito, mas ganhava você. Pense, a sua vida, a minha vida, ela é um resumo das experiências que eu tive com pessoas. As pessoas que passaram na sua vida deixaram marcas o quê? Na sua vida. O que Paulo está colocando aqui é muito simples. Ele diz, pratique aquilo que você aprendeu. Ou seja, pratique na sua vida aquilo que você aprendeu de pessoas sensatas, daquelas pessoas que influenciaram você. E aqui é muito importante isso, meus amados irmãos, porque quem eu admiro e quem eu respeito fala muito daquilo que eu sou. Você gosta de ler biografia de pessoas. Quem é a pessoa que você está lendo? Dependendo da pessoa que você estiver lendo, eu digo a esse cara, assim, é bom ler tudo. Mas tem coisa que a gente já sabe que não vai. Aquela biografia não vai fazer sentido na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós agimos por imitação. E aquilo que a gente vê no outro, a gente imita. Por exemplo, meu pai comia fazendo barulho. E eu aprendi isso. Certo? E agora? A neta olhando para mim. Vovô, está errado.
quando você era recém-nascido, você mamava, tomava mamadeira, sua mãe dava um tapa nas suas costas para você arrotar. Agora, se você arrotar, é falta o que de educação. Irmãos, pense na igreja. Pense em pessoas que inspiram você na igreja. Pessoas, professores, pastores, líderes espirituais, personagens. Olha para aquele irmão dedicado no estacionamento. Tem uns irmãos aqui que eu me inspiro. Eu trabalhando na chuva, sem ganhar nada, e ainda levando bronca de crente, que não deixa a chave. Não é assim? Vamos olhar para as pessoas que nos inspiram. O que Paulo está colocando aqui? Timóteo, pratica aquilo que você já aprendeu, mas que você aprendeu não somente através dos ensinamentos, mas daquilo que você vê nas pessoas. Siga os bons exemplos. Eu já falei aqui, o cara fala, pastor, eu não gosto da igreja de Pedro, que a igreja está cheia de hipócritas. Eu falei, descobri o Brasil. Porque onde é que não tem hipócrita? O mundo, a humanidade é hipócrita. Agora, aqui tem uns hipócritas que disfarçam, mas nós disfarçamos melhor. Estamos lutando para combater a hipocrisia. Mas incoerência de vida você vai encontrar onde você estiver. Tá certo? Mas tem gente crente na igreja? Tem. Tem exemplo bom na igreja? Tem. E muito. Muita gente boa, muita gente crente. Então pare de ficar aprendendo e olhando para as coisas erradas. Se você fizer isso, você vai perder a sua estabilidade, o quê? Espiritual. Se você quer permanecer firme na fé, ore para as coisas boas, ore para as pessoas boas, ore para os bons ensinamentos que vêm acompanhado dos exemplos, de virtudes. E isso vai manter você o quê? Quantas pessoas, meus amados irmãos, se afastam de igreja? Muitos têm vindo aqui para Pinheiros porque se decepcionaram com pastores e líderes. É assim. Quantas pessoas nos decepcionam? Pessoas que dizem, mas o que não fazem. Tá bom? Primeiro sermão do ano. Qual é o tema? 7 passos para você manter o que? A sua estabilidade, o quê? Espiritual. Permanecer o quê? Firmes. Para de brigar. Se alegre no Senhor. Seja uma pessoa moderada. Tenha consciência de que o Senhor está com você. Liberte-se da ansiedade. Ocupe a sua mente com coisas boas. E por fim, aprenda. Seja uma pessoa ensinável. Amém? Aprenda. Seja um eterno aprendiz. E aprenda coisas boas de pessoas boas. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino?